Meu Pai, nós pedimos a Tua graça sobre nós, a iluminação do Espírito Santo, que a palavra do Senhor fale aos nossos corações. Nós acabamos de ler que ela é inspirada, que ela é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que sejamos perfeitos, a fim de que sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra, para o serviço no reino. Aprendemos, ó Deus, que ela é a luz para os nossos pés, ela é que ilumina o nosso caminho. Aprendemos, ó Deus, que ela é o pão que nos sustenta. E agora, Deus, queremos ser alimentados, queremos ser fortalecidos por essa palavra. Entendemos que nós não temos capacitação em nós mesmos para compreendermos, bem como não temos condições de aplicar essas verdades nas nossas vidas, a menos que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo em nós. E é por isso que nós oramos, ó Deus. Oramos demonstrando a nossa dependência e pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. 2 Timóteo 3,16 é o texto que nós vamos usar, as palavras de Paulo para Timóteo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nas nossas terças-feiras, nós estamos estudando o capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. E hoje, ao estudar a Confissão, nós estaremos falando a respeito do cânon das Escrituras. Quando nós falamos da Bíblia Sagrada, é um livro único, mas não é um único livro. É um livro único no sentido de ser ímpar, de ser sobrenatural, mas não é um único livro, porque a Bíblia ela vem do grego biblios, né, que significa conjunto de livros. E nós temos aqui, então, na Bíblia, diversos escritos que foram produzidos ao longo dos séculos, mas esses diversos escritos, eles foram unidos por uma mesma mensagem, desde Gênesis, no capítulo 1, até o último capítulo do Apocalipse, né, o capítulo 22, nós vemos a revelação de Deus para a humanidade. Estudamos, né, falando sobre revelação natural, revelação especial, e a gente aprendeu que o homem, ele não conhece a Deus, ele não consegue conhecer a Deus, a menos que o próprio Deus tome essa iniciativa de se revelar ao homem. Aí, então, surge uma pergunta que ela é fundamental. Por que certos livros fazem parte da Bíblia e outros livros não fazem parte da Bíblia? Por que alguns fazem e outros não fazem? Para responder, nós respondemos essa pergunta quando nós estudamos na bibliologia, que é a doutrina na teologia que estuda a Bíblia. Bibliologia significa estudo da Bíblia. E quando nós estudamos a bibliologia, nós aprendemos a respeito do cânon das Escrituras. Jesus, ele afirmou no Evangelho de Lucas, no versículo 24, no capítulo 24, no versículo 44, ele disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E o apóstolo Paulo também, ele declarou, né, nós já falamos no 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Quando o apóstolo Paulo fala toda a Escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não estava fechado. Mas depois de fechado toda a Bíblia, todo o cânon, nós entendemos que toda a Escritura que o apóstolo Paulo se refere, então, depois de fechado o cânon, é o Antigo e o Novo Testamento. Estas afirmativas, tanto de Jesus quanto de Paulo, elas sustentam a nossa confiança no cânon bíblico. E nós vamos estar estudando hoje
a definição de cânon bíblico e vamos estar falando sobre os apócrifos e a sua autoridade. Quanto à definição de cânon bíblico, os irmãos sabem o que significa essa palavra cânon? Não é cano não, tá, gente? É cânon. C-A-N-O-N. Cânon. Você sabe qual é o significado dessa palavra? É interessante. É interessante, irmãos, que a palavra, você lendo assim, você não vai encontrar na Bíblia essa expressão cânon, mas essa palavra ela vem do grego canon, que significa regra, medida ou padrão. O cânon no Antigo Testamento era uma medida, era uma régua de medir. Seria algo como, só exemplificando, só para trazer uma luz, tipo o metro. Se eu falar para você metro, já automaticamente vem na mente o que é o metro. A mesma coisa no Antigo Testamento, ao falar de cânon. Era uma vara de medir que tinha aproximadamente 50 centímetros. Por que aproximadamente? Porque o cânon ele era medido da ponta do dedo até o cotovelo. Isso aqui seria um cânon. Não, também é medida, mas é diferente. Tá joia? Ela é diferente. Então, essa palavra cânon, ela no contexto cristão, o cânon é o conjunto de livros reconhecidos como inspirados por Deus e os apócrifos eles não estão no cânon. Tá? O cânon, então, é o conjunto de livros reconhecidos como inspirados por Deus que possuem autoridade divina para a fé e a prática do povo de Deus. Ok? Então, quando nós falamos de cânon bíblico, nós temos esse entendimento. Um conjunto de livros reconhecidos como inspirado por Deus. Ou, para facilitar, a ideia é lista oficial dos livros inspirados que compõem a Bíblia. Ok? Isto é o cânon. Agora, o que não é o cânon bíblico? É importante esclarecer alguns conceitos, alguns equívocos bastante comuns. Primeiro, o cânon ele não foi criado pela igreja. Ele não é criado pela igreja. Ele não surge de uma decisão política, ele não surge de uma decisão eclesiológica, ele não depende da opinião humana. O que a igreja fez, então? A igreja simplesmente reconheceu o cânon. Ela não criou, ela reconheceu. Quem criou? Quando nós estudamos na classe de catecúmenos, nós perguntamos assim: quantos autores tem a Bíblia? Vocês lembram da resposta dessa pergunta? Quantos autores tem a Bíblia, aproximadamente? Normalmente se fala 40, 30 e poucos, né? A gente entende então isso. Temos um autor, que é o próprio Deus. Mas nós temos em torno aí de 36 a 40 escritores. Por que, pastor, em torno de? Porque existe uma certa dificuldade em autoria de alguns livros, né? Por exemplo, nós temos na Bíblia 2 livros que são chamados 1º e 2º Samuel. Quem escreveu 1º e 2º Samuel? Foi o profeta Samuel. Filho, lá no 1º Samuel, no capítulo, acho 16, o Samuel morre. Como que ele pode ter escrito o resto dos capítulos do 1º livro e também escrito o 2º livro de Samuel? Então, embora leve o nome dele, ele não é o autor desses livros. Então, devido a
essa dificuldade de definir certinho e tal, a gente fala aí, a Bíblia ela tem entre 36 a 40 escritores, mas ela é inspirada por Deus. Então o cânon ele não foi criado pela igreja, ele não surgiu de opinião política e ele não depende de opinião humana. Ele é inspirado por Deus. Quais os critérios? Pastor, quais são os critérios para reconhecer que um livro ele é canônico? Ele entra no cânon. Quais são esses critérios? Ao longo da história, é necessário, então, alguns critérios espirituais e critérios históricos para se reconhecer que um livro ele é canônico. Primeiro critério, inspiração divina. O livro, para ele entrar no cânon, na lista, né, dos livros considerados inspirados que compõem a Bíblia, ele precisa ter uma inspiração divina. O livro precisava, o conteúdo do livro precisa demonstrar que ele foi escrito sob ou debaixo da inspiração divina. Esse é o primeiro critério, né? Tanto livros do Antigo quanto livros do Novo Testamento. Para ser reconhecido como um livro canônico, além de inspiração, era necessário também a autoridade profética ou apostólica. Profética no Antigo Testamento e apostólica no Novo Testamento. Ou seja, um livro só é reconhecido como um livro canônico se este livro ele foi escrito por um profeta, no Antigo Testamento, ou se ele foi escrito por um apóstolo, no Novo Testamento. Ou se não escrito por um profeta ou um apóstolo, a pessoa que o escreveu estivesse debaixo da autoridade espiritual de um profeta ou de um apóstolo. Esse foi um critério para aceitar um livro como um livro canônico. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, ou o livro de Atos dos Apóstolos. Não foi escrito por um apóstolo, mas foi escrito por alguém que estava debaixo da tutela da autoridade de um apóstolo. Nós temos claramente evidências que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas. Ele não era apóstolo, mas ele acompanhava o apóstolo Paulo. E Lucas escreve, então, debaixo dessa autoridade ou dessa tutela do apóstolo Paulo. Critérios para se reconhecer um livro como canônico. Ele precisa de inspiração divina. Ele precisa de autoridade apostólica ou profética. Ele precisa de coerência doutrinária. Existe uma regra na hermenêutica com respeito à interpretação da Bíblia, que é a seguinte: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você lê um texto e você tem dificuldade de entender esse texto, existem algumas regras de interpretação. E uma das regras é esta: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, para que um texto ele seja considerado um texto canônico, esse texto precisa ter coerência em toda a Bíblia. O conteúdo precisa estar em harmonia com as demais escrituras já reconhecidas. Ou seja, se você pega nas cartas de Paulo um assunto qualquer, você está lendo as cartas de Paulo e surge um assunto. Este assunto ele precisa ser confirmado
por outros textos da Bíblia. Por quê? Um livro, para ser considerado canônico, ele precisa ter coerência, harmonia com todos os outros textos da Bíblia. E por último, critério usado para reconhecer os livros canônicos: uso contínuo pelo povo de Deus. Ou seja, lá no Antigo Testamento, os livros eles eram lidos, ensinados e aceitos pela comunidade judaica. Para que um livro do Antigo Testamento seja aceito como um livro canônico, ele tem que ser lido, ele tem que ser ensinado e ele tem que ser aceito pela comunidade judaica. No Novo Testamento, a mesma coisa. Para que um livro seja considerado canônico, ele precisa ser lido, ele precisa ser ensinado e ele precisa ser aceito pelas igrejas da época. Este é um dos critérios. Então, com respeito ao cânon, nós aprendemos o que significa o cânon. É uma medida, uma vara de medir. Mas quando se refere ao cânon bíblico, é a lista dos livros oficiais inspirados que compõem a Bíblia. Nós vimos alguns equívocos comuns a respeito da canonicidade das Escrituras. Então, um dos erros é que quem cria o cânon é a igreja. Não, a igreja ela não cria. Ele não surge de decisão política, ele não depende da opinião humana. O que a igreja faz nisso, então? A igreja reconhece estes livros como canônicos. Ela não os inventa, ela não os cria, mas ela os reconhece. Quem cria estes livros é o próprio Deus. Lembram lá de 2 Timóteo 3,16? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós vimos também os critérios usados para reconhecer os livros canônicos. Eles precisam ter inspiração divina, eles precisam ter coerência doutrinária, eles precisam ter autoridade apostólica ou profética, profética no Antigo Testamento e apostólica no Novo Testamento, e ele precisa ter uso contínuo pelo povo de Deus, ou seja, lido, estudado, ensinado e aceito no Antigo Testamento pela comunidade judaica e no Novo Testamento pela igreja cristã. Como é feita a formação deste cânon? No Antigo Testamento, e aí já é meio redundante, mas eu achei interessante falar sobre isso. No Antigo Testamento, ele é reconhecido pelo povo judeu. O povo judeu lia, por exemplo, as profecias de Isaías e entendia que aquelas profecias de Isaías elas vinham da parte do próprio Deus. No Novo Testamento, estes livros eles são reconhecidos pela Igreja de Deus. Jesus e os apóstolos citam o Antigo Testamento. Não há registro de Jesus questionando o conteúdo do Antigo Testamento. Um exemplo clássico nós temos lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo. E ele responde ao diabo de que forma? Fazendo citações das Escrituras. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fazendo ali citação de Deuteronômios. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está reforçando que este Antigo Testamento, ele de fato é inspirado por Deus.
A formação do cânon do Novo Testamento, ele foi reconhecido progressivamente pela igreja primitiva, não por uma igreja, mas pelas comunidades da igreja primitiva. As cartas de Paulo, elas circulavam pelas igrejas. Os evangelhos, eles eram lidos, eles eram ensinados nos cultos da igreja primitiva. No século IV, houve um reconhecimento formal destes livros. Os concílios da igreja, por exemplo, o concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, se reúne e confirma o que as igrejas já tinham feito. Esse concílio reconhece esses livros do Antigo e do Novo Testamento, confirmando os livros que já são aceitos por essa comunidade. Ou seja, a igreja não os cria, a igreja simplesmente os reconhece. Quantos livros canônicos nós temos? Na tradição protestante, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66 livros. Outras tradições incluem outros livros que são chamados de deuterocanônicos, que não fazem parte do cânon hebraico ou da igreja protestante. Mas os livros canônicos na tradição protestante são estes 66. E o critério para reconhecer esses livros foi isso que eu disse já para os irmãos. Ter sido escrito por um apóstolo ou um profeta, ter reconhecimento da igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva ou da comunidade judaica, ter harmonia entre todos os livros, coerência entre todos os livros e ser inspirado pelo Espírito Santo. Aí alguém pode fazer a seguinte pergunta: pastor, mas por que é importante esse cânon bíblico? Qual a importância disso para nós? O cânon bíblico ele é importante, primeiramente, porque ele define a autoridade da fé cristã. Nós acreditamos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, certo? Quando nós falamos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, nós não estamos referindo a esse texto aqui propriamente dito, mas nós estamos referindo ao original, aqueles textos originais. O que nós temos são cópias de originais. Nós acreditamos, então, que quando aquelas pessoas escreveram, quando Isaías escreveu, quando Jeremias escreveu, quando Oséias escreveu, quando Paulo, Pedro, Tiago, Judas, João, eles escreveram, eles o fizeram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isso define a fé, a autoridade da igreja cristã. A nossa fé, ela não é baseada em revelações atuais. A nossa fé, ela não é baseada em fatos atuais. A nossa fé, ela é baseada na palavra de Deus, na Bíblia, que foi inspirada, revelada e foi escrita. Por isso, o cânon ele é importante. Ele é importante porque ele protege a igreja de falsos ensinos. Lembra na semana passada, não, no nosso último estudo, quando nós estávamos falando da revelação, e nós perguntamos como que as pessoas elas acreditavam ou elas criam, tinham fé em Deus antes de Moisés. Vocês lembram? Tradição oral. Um passava para o outro.
O Adão passou por seus filhos, e os filhos de Adão foram passando para os netos, bisnetos, tataranetos, e vai, tal. Chega em Abraão, Abraão passa para Isaac, Isaac passa para Ismael, Isaac passa para Jacó, Esaú, Jacó passa para todos os seus filhos, até que chega em Moisés. E aí, Moisés registra a revelação. Certo? Aí nós temos um problema. Certa vez eu estava lendo um gibizinho do Chico Bento. Não sei se você já leu o gibizinho do Chico Bento. Eu gostava de ler Chico Bento, Turma da Mônica. E o Chico Bento estava na escola. Agora eu me esqueci o nome da professora dele lá na escola. Mas daí a professora resolve fazer uma dinâmica na sala. A professora chega para um aluno e... Agora você passa para o outro. E passa para o outro. E vai passando para tudo. O último da lista era o Chico Bento. O Chico Bento era o último. Aí, quando chegou no Chico Bento, a professora falou assim: Chico, o que é que você ouviu? Não vou falar, não. Fala, Chico. Não vou falar, não. Não vou, mas não falo mesmo. Aí a professora ficou brava, era uma dinâmica, né? E ela falou: se você não falar, você vai ficar de castigo. E o gibizinho do Chico Bento ia ficar de castigo no canto da parede. De vez em quando estava lá o Chico Bento com um negócio de burro, né? Era muito, muito engraçado aqueles troços. Aí a professora ameaçou, falou: se você não falar, você vai ficar de castigo. A professora falou para o primeiro aluno assim: poderosa é a baleia branca, senhora dos 7 mares e das pradarias assombradas. Aí o primeiro colega passou, chegou no último. Aí, fala, Chico Bento. Não vou falar, professor. Se você não falar, você vai ficar de castigo. Então tá bom. A professora é feia e manca e namora o seu germano da padaria a danada. Aí termina a historinha com o Chico Bento de castigo. Eu falei que não era para eu falar, a senhora fez eu falar, agora estou eu de castigo. De todo jeito ele ia entrar de castigo. A moral da história: saiu algo e chegou no final totalmente deturpado, totalmente diferente. Hoje isso é usado como o correio sem fio, né? Telefone sem fio, o telefone sem fio. Imagine a revelação passando de boca a boca. Nós até citamos, por exemplo, a Bíblia fala de Melquisedeque, uma pessoa para quem Abraão entregou o dízimo muito antes da lei, tipo uns 500 a 600 anos antes da lei. Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque. E Melquisedeque é o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. Uai! Como que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo? Porque a revelação ela passou para os filhos de Adão, oralmente. A Bíblia nos conta, depois Moisés começa a registrar, que Moisés mata um egípcio e foge do Egito. Ele vai para o deserto de Midian. Lá ele encontra um homem, que tem citado 2 nomes do mesmo indivíduo, mas muito conhecido por nós como o Jetro. O Jetro, ele serve o mesmo Deus de Moisés. Uai, mas como que Jetro servia o mesmo Deus de Moisés se a revelação está vindo por Abraão? Porque outros povos tinham esse conhecimento. Mas qual é o perigo? Se não está escrito, qualquer um pode mudar, deturpar. Então, as escrituras, o cânon, ele define a autoridade e protege a igreja dos falsos ensinos.
e garante que nós estamos seguindo a revelação verdadeira. Aquilo que foi seguido por Moisés, aquilo que foi seguido pelo povo de Israel, aquilo que foi seguido pela igreja primitiva, aquilo que foi seguido pela igreja medieval, aquilo que é seguido pela igreja moderna. Continua sendo o mesmo porque está definido. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus fala assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E como nós temos essa verdade? Na palavra de Deus, que está registrada aqui. Então, concluindo, o cânon bíblico é o resultado da ação soberana de Deus na história, guiando o seu povo para reconhecer quais são os escritos verdadeiramente inspirados, quais de fato são palavra de Deus. Nós não seguimos qualquer livro religioso, nós seguimos as palavras inspiradas, reveladas e preservadas pelo próprio Deus. Beleza? Levando o povo a reconhecer e preservando também os escritos que são verdadeiramente a palavra de Deus. Aí a gente vê, por exemplo, na história, na época da Roma Antiga, como que eles tentaram destruir tudo, mas Deus preservou. Nós vemos, por exemplo, no comunismo, no socialismo aí e tal, cortina de ferro. Antigamente a gente falava assim, a cortina de ferro. Eles tentando acabar com a Bíblia. Deus preservou. Não só preservou a Bíblia como nós temos, ele preservou o cânon, esse grupo de livros que foram inspirados por Deus. Agora vamos para a segunda parte, os apócrifos e a sua autoridade. O que são os livros apócrifos? Que o irmão fez, inclusive, uma citação. Os livros apócrifos, a palavra apócrifo também é uma palavra grega que significa oculto, escondido ou não reconhecido publicamente. No contexto bíblico, é chamado de livros apócrifos, escritos antigos de conteúdo religioso, de conteúdo histórico, que não fazem parte do cânon bíblico, reconhecido como inspirados por Deus. Eles aparecem em algumas edições de Bíblias antigas, principalmente, dando a ênfase aqui, principalmente as Bíblias assim ligadas à tradição católica. Mas eles não fazem parte do cânon hebraico nem protestante, ok? E aí nós temos alguns exemplos desse livro. Eu tenho uma Bíblia, eu até ia trazê-la hoje, mas vim para cá de moto e acabei esquecendo de trazê-la. E ela tem todos esses livros que são chamados livros apócrifos. Os mais conhecidos são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, alguns acréscimos ao livro de Esther e ao livro de Daniel. Esses livros, eles são livros, na sua maioria, escritos entre 300 a 100 antes de Cristo. Aí alguém pode fazer a seguinte pergunta: por que estes apócrifos não entraram no cânon? Qual é a resposta que você daria para esta pergunta? A Bíblia fala, por exemplo, na Epístola aos Hebreus, que aos homens está determinado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Nos livros apócrifos, eles
Baruque, né? Incita a oração pelos mortos. Tipo, a pessoa morreu, vamos orar para que alguma coisa mude aí, que ele saia do purgatório ou alguma coisa assim. Então, por isso esses livros apócrifos, eles não são aceitos. Primeiro, a questão da harmonia. Lembra que nós falamos que um livro ser considerado apócrifo, ele precisa ter harmonia com toda a Bíblia? Eu disse para os irmãos que uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Uma outra regra é que a Bíblia não contradiz a Bíblia. É uma regra hermenêutica. Então, por exemplo, você pega Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, lá diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que vivêssemos dela. Aí a gente entende claramente, salvação pela graça e tal. Aí, lembra nossa série de sermões sobre Tiago? Que Tiago fala assim, tu dizes que tem fé e eu tenho obra. Pode tal fé salvá-lo? Aí parece que Tiago está falando assim, para você ser salvo, você precisa ter boas obras. A ideia que a gente tem assim, lendo o texto sem uma exegese, sem um estudo profundo, é essa. Paulo fala que nós somos salvos pela fé, mas Tiago fala que a gente é salvo pelas obras. E aí, como explicar isso? Regrinha básica. A Bíblia não contradiz a Bíblia. Regrinha básica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aí você tem que pegar essas duas regras e algumas outras para entender o texto. Eu não vou entrar nesse pormenor, porque eu já expliquei isso quando estive pregando sobre Tiago aqui na igreja. Mas Tiago, em momento algum, está contradizendo Paulo. Paulo, em momento algum, está contradizendo Tiago. O que não acontece, por exemplo, com os livros apócrifos. Eles não têm harmonia teológica com toda a Bíblia. E é óbvio, irmãos, quando a gente fala que não tem harmonia, nós estamos falando de partes dos textos, tá? Segundo, não foram aceitos pelo cânon judaico, tratando-se de texto do Antigo Testamento. O povo judaico, ele é guardião do Antigo Testamento. E esse povo judaico não reconheceu os apócrifos como escritura inspirada. E eu disse para os irmãos que Jesus e os apóstolos, eles seguiam o cânon do Antigo Testamento. Terceiro, nunca foram citados por Jesus ou pelos apóstolos como escritura. Embora o Novo Testamento faça citação do Antigo Testamento centenas de vezes, os livros apócrifos, eles não são citados como escritura divina, igual lá Mateus capítulo 4, versículo 4. Está escrito. Né? Você lê lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 20, eu acho que 23. A destruição de Sodoma, Gomorra. Aí o Ló saindo de Sodoma e Gomorra com a mulher dele, com as filhas, e a mulher olha para trás, vira estátua de sal. Jesus faz citação desse texto. Ele fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Então Jesus está confirmando que aquele texto ele é inspirado. Os apócrifos, eles não têm essa confirmação por Jesus, pelos apóstolos, nem pelo povo judeu. Além disso, existem alguns problemas doutrinários, como eu disse.
Alguns livros apócrifos têm alguns problemas sérios doutrinários. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 45, tem ali oração pelos mortos, que contradiz o resto das escrituras. Tobias, capítulo 12, versículo 9, tem a salvação por esmolas, ou seja, salvação pelas obras. Além de inconsistências históricas, geográficas. Esses escritos, esses ensinos, eles entram em conflito com doutrinas bíblicas por não ter a harmonia doutrinária. Com respeito à igreja, ao longo da história, na igreja primitiva, nós tivemos esses livros, eles eram lidos, ensinados e aceitos pela igreja primitiva, mas também na história da igreja. Os apócrifos, eles eram lidos e aceitos como uma literatura edificante, certo? Por exemplo, o que aconteceu entre Malaquias capítulo 4 e Mateus capítulo 1? Sim, mas o que aconteceu nesse período? Quem sabe? Aconteceu? Não, o silêncio é profético. A história continua. A história continua. Você quer saber parte dessa história? Leia 1º e 2º Macabeus. Vai falar de Antíoco Epifânio, depois que Alexandre o Grande morre, o império dele é dividido entre 4 generais, e um desses generais, Antíoco Epifânio, fica com aquela parte ali de Jerusalém, e ele guerreia, tenta destruir os judeus e tal. Aquela profecia de Daniel que fala da profanação do sagrado. Antíoco Epifânio, ele entra em Jerusalém, no templo de Jerusalém, ele mata um porco e sacrifica em cima do altar em Jerusalém, pega excrementos de porcos tal, e coloca no templo, uma abominação para os judeus. Onde você acha isso? 1º, 2º Macabeus. Esse Macabeus era um fariseu. Eles têm essa importância. Quando, eu até sugiro vocês lerem 1º e 2º Macabeus. É história, e é interessante que depois você lê outros livros. Eu tenho um livrinho assim chamado Período Interbíblico, que é esses 400 anos de silêncio. O autor, pastor Honesto Agnigni, ele relata, através de pesquisa de vários livros, esse período interbíblico. E você lê o período interbíblico com o 1º e 2º Macabeus, você vê as coisas encaixando. Então, por que os apócrifos eles são importantes? Eles são importantes nesse sentido, né? No sentido de conhecimento, eles são importantes, informações e tudo mais, mas não como palavra inspiradas. Né? Eles têm valor histórico, eles têm valor literário. Os apócrifos, eles ajudam a gente a compreender o contexto do Antigo com o Novo Testamento. Porém, esses apócrifos, eles não estabelecem doutrina. Esses apócrifos, eles não têm autoridade espiritual. Quando você lê os livros canônicos, eles são entendidos como a palavra de Deus. Eles têm autoridade espiritual sobre a nossa vida. Os apócrifos, eles não têm essa autoridade espiritual. Eles não substituem e nem complementam a revelação bíblica. Mas eles têm autoridade, ok? Eles têm a autoridade histórica, eles têm a autoridade literária, mas não a autoridade espiritual que a Bíblia tem. Ou seja, concluindo, os livros apócrifos, eles não fazem parte do cânon bíblico, porque eles não atendem os critérios
para um livro ser canônico. Então, me ajuda aí. Para um livro ser canônico, o que ele precisa? Primeiro, inspiração divina. Segundo, coerência ou harmonia doutrinária com toda a Bíblia. Terceiro, o Antigo Testamento, a aceitação do povo judeu, e o Novo Testamento, a aceitação da igreja. Quarto e último, autoridade profética ou autoridade apostólica. Isso. No Antigo Testamento, quem escreveu é ou profeta ou alguém debaixo da autoridade do profeta. Esses macabeus, eles pegaram ele e jogaram na Bíblia, mas foi 300 anos antes. Ele foi escrito 300 anos antes de Cristo. 300 a 100 anos antes de Cristo. Isso. Mas eles entram... Eles são reconhecidos como inspirados pela tradição católica em 1549, no Concílio de Trento. O que é o Concílio de Trento? Em 1517 aconteceu a Reforma Protestante. Em 1540, eu acho 45 até 1555, um período de 10 anos, aconteceu o concílio que é chamado de Concílio de Trento. Por que é chamado de Concílio de Trento? Porque ele aconteceu na cidade de Trento. E ali aconteceu então o que é chamado de a Contra-Reforma. Várias decisões foram tomadas na Contra-Reforma. Entre as várias decisões com respeito à bibliologia, esses livros entraram para o cânon bíblico. Então, quando você pega uma Bíblia, essa Bíblia ela tem uma tradição católica, nela tem os livros apócrifos. Você pega a Bíblia de uma tradição protestante, não tem os livros apócrifos, porque os apócrifos não têm esses critérios. Eles foram inseridos na Bíblia em 1545, no Concílio de Trento. Ok? O livro de... Mas ele não entra nem na Bíblia protestante, nem na Bíblia de tradição católica. Esse livro de Enoque, ele é lá do Antigo Testamento mesmo, lá. Inclusive, Judas, você leia Judas, só tem um capítulo, né, o Judas. Judas faz a citação do livro de Enoque. Mas ele não foi aceito, porque não é só um item. Tem pelo menos 4 itens que precisam ser cumpridos. Aí poderia entrar, foi citado por um apóstolo. Se bem que Judas, ele não é apóstolo, né? Mas foi citado por alguém debaixo da autoridade apostólica, mas não preenche os outros requisitos. Aceito pela comunidade, ser inspirado por Deus, ser ensinado, lido ou crido na igreja primitiva e ter a harmonia com toda a Bíblia. Mais perguntas?